Apocalipse 2, 18 a 29 diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribui a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás: não porei outra carga sobre vocês, tão somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, eu lhes darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero introduzir essa mensagem com algumas informações a respeito da cidade de Tiatira, que serão importantes para compreender melhor o que Cristo pretendeu com esta carta a esta igreja e assim também interpretar melhor o conteúdo da carta. Apesar de Tiatira ter um centro urbano comercial de destaque, ela era a cidade menos importante entre aquelas 7 cidades mencionadas no livro do Apocalipse. Tiatira era conhecida pelo grande número de associações comerciais, as chamadas aguidas. Hoje seria o equivalente a sindicatos trabalhistas, tá bom? Poderíamos dizer que Tiatira foi a fundadora dos sindicatos trabalhistas, né? Então, quem gosta de sindicato deve isso a Tiatira, e quem não gosta tem isso contra Tiatira, tá bom? De maneira que nesta cidade o serviço autônomo ele não apenas era desmotivado, ele era quase que inexistente. Pessoas que tinham que trabalhar como autônomo praticamente eles se expunham a situações econômicas muito precárias, tá bom? E dentre os ramos comerciais de destaque da cidade de Tiatira, isso é importante para o nosso texto, se destacava a comercialização de metais, como o bronze. Por isso, Jesus vai se apresentar como aquele que tem os pés semelhante ao bronze polido, porque o bronze polido era algo bem conhecido daquela cidade, daqueles irmãos. Entender, meus irmãos, como funcionava a vida trabalhista, a vida econômica dessa cidade é importante para compreendermos essa carta para aquela igreja. Porque a vida religiosa dessa cidade, ela colocava muita influência sobre as associações comerciais, de maneira que, de certa forma, o trabalho sempre tinha uma influência religiosa pelo meio. Isso porque cada classe trabalhista era uma associação, e cada associação tinha o seu próprio Deus, ou deuses, porque havia associação, tinha mais de um Deus, que eram os padroeiros daquela associação. De maneira que em momentos de festividades, aquelas associações, faria ali, por exemplo, uma grande festividade na cidade, e todos os representantes daquelas associações iriam adorar os seus deuses, prestar cultos, oferecer ofertas aos seus deuses. Acontece que nessas situações não eram apenas os empresários, os empregadores que tinham que participar. Os próprios funcionários, os próprios empregados, de certa forma, eram obrigados, se queriam permanecer nos seus empregos, a se envolver
na idolatria, na prostituição, na imoralidade promovida por essas associações com vínculos também religiosos e idólatras. Assim, o trabalho em Tiatira tinha também esse vínculo religioso que colocava uma pressão sobre os cristãos para participar da vida idólatra e imoral do seu empregador e daquelas associações. Tiatira, meus irmãos, diferentemente de Pérgamo, como nós já vimos, não havia uma pressão do Império Romano, não havia uma pressão do Estado, uma pressão política sobre a igreja, mas havia uma pressão socioeconômica, havia uma pressão da sociedade para que a igreja se moldasse à cara da sociedade. Uma outra informação importante sobre o contexto comercial e religioso desta cidade era que enquanto Zeus, nós já vimos na mensagem anterior, Zeus era considerado o pai dos deuses, o rei dos reis dos deuses. E o seu filho, Apolo, era considerado o filho de Deus, no caso, porque eles tinham Zeus como o maioral dos deuses. E Apolo era o principal padroeiro da cidade de Tiatira, o principal padroeiro das associações, de maneira que associações que tinham outros deuses também adotavam Apolo como seu padroeiro. E aí, quando nós entendemos que Apolo era tido como filho de Deus, nós vamos entender o porquê que Jesus Cristo, para esta igreja, e unicamente para esta igreja, ele vai se apresentar como sendo o Filho de Deus. Não é Apolo, é Cristo, que é o verdadeiro Filho de Deus. Assim, para os empresários convertidos, meus irmãos, recusar a participar da adoração ao padroeiro de seu ramo de trabalho, da sua associação, significava perder a simpatia dos associados e até mesmo ser expulso. E para os empregados convertidos a Cristo, porque antes eles estavam inseridos nesse contexto, recusar a adorar o Deus de seus patrões implicava em ser demitido e ficar, entre aspas aí, figuradamente, queimado no mercado de trabalho. Vocês conhecem essa figura de linguagem, né? De maneira que não ia restar muita coisa para ele, senão recorrer a uma vida autônoma e ficar exposto a grandes necessidades econômicas, porque era muito difícil alguém se manter como autônomo na cidade de Tiatira pelo incentivo que havia a questão dos sindicatos trabalhistas, tá bom? Então, para essa igreja é que Jesus escreve esta carta, e nós veremos, então, em resumo, o seguinte: Jesus Cristo, ele vê os pontos fortes da igreja, mas também vê os seus pecados. Por isso, a encoraja com suas promessas, que se arrependa. Jesus vê os pontos fortes da igreja, aquilo que ela tem de bom, mas também vê os seus pontos fracos, aquilo que ela tem de pecaminoso. Por isso, ele a encoraja com suas promessas que se arrependa dos seus pecados. A estrutura desse texto, desta carta, é semelhante às demais. Nós temos um elogio, nós temos uma repreensão e nós temos uma promessa, semelhante à carta de Pérgamo que nós estudamos no último domingo. Por isso, os irmãos também devem ter percebido que se a estrutura é semelhante, as ideias elas também vão sendo semelhantes, com talvez pequenas divergências ou ajustes, para não ficar 100% igual, tá bom? Então nós vamos estudar o texto de hoje em 3 partes também. Primeiro, nós vamos ver que Cristo elogia a igreja pelos seus pontos fortes. Depois nós veremos que Jesus repreende a igreja pelos seus pontos fracos. E por fim, veremos que Jesus encoraja a igreja com as suas promessas. É basicamente a mesma estrutura da última mensagem. Então fique comigo aí no texto, abra sua Bíblia para que você possa acompanhar. E vejamos agora, então, a primeira parte do nosso texto. Cristo elogia a igreja pelos seus pontos fortes, versos 18 e 19. Diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira, escreva estas coisas, diz o Filho de Deus, verso 18, verso 18 a 19, deixe-me voltar aqui, porque na verdade que eu quero fazer 3 destaques aqui sobre esses pontos fortes que Jesus está elogiando. Primeiramente, eu quero que você veja aí a forma que Jesus se apresenta à igreja de Tiatira. Esse é um diferencial que basicamente para cada igreja Jesus vai se apresentando de uma maneira diferente de acordo com o contexto
que aquela igreja está inserida, tá bom? Então o verso 18 ele se apresenta assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreva, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. É para uma igreja, meus queridos, sob pressão da sociedade, e para uma igreja ameaçada economicamente, que Jesus se apresenta como o Filho de Deus, que tem olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Essa identificação como Filho de Deus, ela é significativa, quando nós sabemos que aquela cidade tinha Apolo como filho de Zeus, e que para ele Zeus era o maioral dos deuses. Então para Tiatira, Zeus era o Deus, era Deus, e Apolo era o filho de Deus. E Jesus Cristo então vem desfazer este engano, dizendo para aqueles irmãos, dizendo para aquela igreja sob pressão, que era, meus irmãos, pressionada a adorar Deus como filho, adorar Apolo como filho de Deus. Ele apresenta a si mesmo, dizendo: eu sou o filho de Deus. Estas coisas diz o Filho de Deus, que no caso é o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus está aqui, meus irmãos, se colocando como o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, os reis dos reis, de maneira que não há outro semelhante a Ele. Então Jesus destaca ser o único Filho de Deus, e que somente Ele está acima de todos os deuses, embora não tenha nenhuma relação com eles. Ou seja, Deus está acima dos deuses, mas Ele não tem relação com os falsos deuses, como por exemplo Apolo era um deus, pagão, mas que tinha relação com Apolo. Apolo era um deus, mas que tinha relação com outros deuses. Cristo não. Ele está acima deles, mas não tem nenhum tipo de relação com eles. Na verdade, porque só Ele é Deus verdadeiro, os demais todos são deuses falsos. Então ele está, Cristo como Filho de Deus, e de acordo com o Apocalipse, versículo 4 ao versículo 8, Ele está assentado no trono, Ele é o soberano dos reis da terra, e Ele é o todo-poderoso do universo. Não é Zeus, não é Apolo, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Assim, essa declaração, meus irmãos, fornece uma mensagem importante a essa igreja. A mensagem de que ela tem que concentrar a sua vida, a sua obediência, a sua lealdade exclusivamente ao Filho de Deus. E ao dizer que o Filho de Deus tem os olhos como de chamas de fogo, significa que nada escapa aos seus olhos. Por isso, com precisão, o texto mais adiante vai dizer que Ele sonda mentes e corações. Nada escapa, meus irmãos, deste que tem olhos semelhantes a chamas de fogo. Então entenda isso como uma figura de linguagem para um olhar judicioso de Cristo, investigativo de Cristo, contemplativo, diante do qual nada pode ficar escondido. E com o seu olhar judicioso, Ele, meus irmãos, está olhando para esta igreja e promete trazer juízo, porque Ele está sondando as mentes e os corações, e Ele percebe que algumas coisas estão erradas. Nada pode, meus irmãos, passar despercebido aos olhos daquele que tudo vê. E ao afirmar ser o Filho de Deus, aquele que tem pés semelhantes ao bronze polido, Jesus remete os seus leitores a uma das principais associações comerciais da cidade, que era a metalúrgica. Essa igreja tinha familiaridade com o bronze, esse metal, o bronze polido, que era um tipo de metal mais puro, mais refinado, produzido principalmente para servir ao exército militar de Tiatira. Assim, os pés semelhantes ao bronze polido representa a glória de Cristo, representa a força de Cristo para pisar os seus opressores e aqueles que tiraram seus pés do caminho da santidade. Assim como esse bronze representa aquele metal refinado, puro, duro, sólido, os pés de Cristo, semelhante ao bronze polido, representa a sua glória e a sua força,
para pisar sobre os opressores do seu povo e para pisar no sentido de trazer juízo sobre aqueles crentes que desviaram seus pés do caminho da santidade. Portanto, para uma igreja que vivia sob a pressão de pisar na mina da desobediência em troca da aceitação da sociedade, Jesus se apresenta como o Filho de Deus que tudo vê e que tudo julga. Mas em seguida, nós vemos então alguns elogios, na verdade 4 elogios em específico que Jesus faz para a igreja de Tiatira. Ele começa por dizer, verso 19, ele diz: eu conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. Mais uma vez, nós temos que olhar para o verbo conhecer, como que apontando para algo além do cognitivo, além do intelectual, mas para um conhecimento profundo e pessoal que Jesus tem da igreja, que Jesus tem das obras que ela realiza, quer sejam elas boas ou mais. Jesus conhece, Jesus vê tudo quanto nós realizamos. Mas aqui, para esta igreja, nesse verso, ele diz que vê as obras boas que esta igreja realiza. E essas obras boas, elas são explicadas por meio de 4 qualidades espirituais que Jesus vai elogiar esta igreja, e eu quero que você passe por elas comigo. Primeiro, Jesus então diz conhecer e elogia a igreja por isso, o amor que aquela igreja tem, sendo aqui o amor uma referência primeiramente a Deus, aos irmãos e aos incrédulos. Meus queridos, diferentemente dos Efésios, que tem uma acusação de ter abandonado o primeiro amor, de ter esquecido o primeiro amor, a igreja de Tiatira, apesar dos seus pontos fracos, ela está sendo elogiada, porque manteve vivo o seu primeiro amor. Este amor voltado para com Deus, voltado para com os próprios irmãos em Cristo, socorrendo-os nas suas necessidades por meio do serviço que logo a mais vai ser citado. Mas também voltado para o mundo pagão, no sentido de levar até eles a única mensagem que poderia arrancá-los daquelas trevas e trazê-los para a luz do Evangelho. Esta era uma igreja que verdadeiramente cumpria, obedecia ao mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Um outro elogio de Jesus está aí quando ele diz conhecer a fé da igreja de Tiatira. A fé aqui aponta para a confiança e para a fidelidade da igreja a Deus e às Escrituras em meio à pressão e opressão que aquela igreja estava sofrendo. Diferentemente de muitas igrejas dos nossos dias, Tiatira tinha uma fé robusta, Tiatira tinha uma fé operante, uma fé que era colocada em ação. Não era, meus irmãos, uma fé adormecida. Não era uma fé semelhante, por exemplo, a de Efésios, a quem Paulo também, quando escreve aos Efésios, vai dizer: desperta tu que dormes. Mas era uma fé viva e ativa no reino de Deus. Muitas igrejas, infelizmente, não podem se identificar com a igreja de Tiatira neste aspecto, porque vivem uma fé fraca, uma fé inoperante e uma fé que chega até mesmo a ser vergonhosa para o Evangelho. Mas terceiro, Jesus diz conhecer e vai elogiar a igreja também por isso, o seu serviço. O serviço aqui, meus irmãos, é um termo muito abrangente, mas no geral é uma referência ao envolvimento da igreja com a expansão do Evangelho através da igreja local e do seu cuidado e ajuda com os outros, tanto de dentro quanto de fora. Isso aqui está combinando bem com a marca do amor que era vista nesta igreja. Porque à medida que a igreja ama a Cristo, à medida que a igreja ama a Deus, ela presta serviço a este Cristo e ela presta serviço aos seus irmãos, inclusive aqueles que não são os seus irmãos, mas que carecem da sua ajuda. Então, elogiar a igreja, dizer que vê, que conhece o seu serviço, é um jeito de dizer que essa igreja tinha uma fé operante, que era uma igreja viva, ativa e útil ao reino de Deus, diferentemente de muitas igrejas dos nossos dias que não têm essas qualidades, porque não é uma igreja conhecida pelo serviço prestado ao reino de Deus. Como será que Deus nos conhece
neste aspecto. Será se olhando o Senhor hoje para a Igreja Batista na Brasília, eu quero que você saiba o seguinte, você tenha toda certeza, Ele está olhando. O ponto não é se Ele está olhando para nós, neste momento aqui reunidos. Ele está olhando para nós quando estamos espalhados no decorrer da nossa semana. E a pergunta é, Cristo pode elogiar a Igreja da Brasília pelo serviço que ela presta ao reino de Deus? Será que estamos prontos para responder isso, meus queridos? Não sei. O fato é que muitas igrejas descrentes hoje são conhecidas não pelo serviço, mas pelo desserviço que prestam ao Evangelho. Eu espero que nós não estejamos nessa estatística triste. O quarto elogio, então, de Jesus é que ele diz conhecer a perseverança desta igreja. Essa perseverança está relacionada a essa fé operante que a igreja tinha. Na verdade, essas 4 qualidades da igreja, elas estão interligadas. O amor, a fé, o serviço e a perseverança não podem aqui serem separados. E a perseverança, então, é um elogio pela sua persistência na fé em meio a tempo de pressões e dificuldades internas e externas. Porque havia uma pressão das classes trabalhistas externas e havia uma pressão interna, principalmente através dos ensinos dessa tal de Jezabel, que nós vamos chegar lá. Mas Jesus está dizendo, apesar da pressão, apesar das dificuldades econômicas, apesar de terem que se colocar em situações econômicas precárias, vocês não estão se curvando ao mundo, vocês estão perseverando em Cristo, nesse momento da história. Portanto, com esses 4 termos, Jesus descreve as boas obras da igreja, elogiando-a pela sua vida de cuidado cristão e fidelidade ao Filho de Deus. Mas por fim, neste ponto, Jesus então rende aqui uma palavra de louvor pelo crescimento da igreja de Tiatira, finalzinho do verso 19, e as suas obras são mais numerosas do que as primeiras. Isso aqui, meus irmãos, significa o seguinte, as suas obras são mais numerosas do que as primeiras, no sentido de que esta igreja, se comparado com o momento que ela foi plantada, ela era nesse momento aqui desses elogios uma igreja mais robusta, uma igreja que crescia espiritualmente e numericamente. Em outras palavras, ela é uma igreja que não parou no tempo, é uma igreja que não estagnou, mas que avançava, sempre caminhando para frente, na propagação do Evangelho, na vivência do Evangelho naquela cidade. Essa igreja evidenciava um crescimento notável das virtudes da fé, do amor, do serviço, da perseverança e do crescimento espiritual e numérico. Na verdade, meus irmãos, uma igreja com essas qualidades aqui não tem como crescer. Então a pergunta para nós que estamos estagnados ou crescendo de maneira tão lenta que é praticamente imperceptível, será se nós temos essas qualidades então? Caso a se pensar. Então, neste aspecto, Tiatira é para nós modelo de uma igreja que investe na frutificação crescente do Evangelho, na prática do Evangelho, no compartilhamento do Evangelho para trazer outras pessoas a Cristo. Meus queridos, comparando a nossa igreja com esse aspecto de Tiatira, uma igreja que não parou no tempo, mas que crescia espiritual e numericamente, eu fico muito preocupado com a estagnação que nós vivemos no sentido espiritual e também no sentido numérico. Vamos para a segunda parte do nosso texto. Agora veremos aí que Jesus, ele repreende a igreja pelos seus pontos fracos ou pelos seus pecados, tá bom? Versos 20 a 23, eu quero também trazer 3 destaques para os irmãos. Em primeiro lugar, veja que Jesus, ele censura a igreja pela sua tolerância e até envolvimento com o pecado. Nós passamos dessa fase bela da igreja, essa fase bonita, crianças, e agora nós vamos olhar o lado feio da igreja de Tiatira. Quando essa igreja deixou de
evidenciar aquelas qualidades, para ficar flertando com o mundo. E por isso Jesus está aí no verso 20, censurando aquela igreja, repreendendo a igreja pela sua tolerância e até mesmo o seu envolvimento com o pecado. Ele diz assim: eu tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas também seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisa sacrificada aos ídolos. Assim como fez com Éfeso e Pérgamo, mesmo elogiando a igreja pelos seus pontos fortes, Jesus não deixou de censurar Tiatira pelos seus pontos fracos. Ou seja, mesmo elogiando a igreja por aquilo que era bom, Deus não deixou de repreendê-lo por aquilo que era ruim e pecaminoso. Isto mostra, meus queridos, que o mesmo Deus que vê a tua santidade também vê os teus pecados. Que o mesmo Deus que vê o teu esforço também vê as tuas negligências. Que o mesmo Deus que vê o teu amor também vê o teu egoísmo. Que o mesmo Deus que vê a tua perseverança também vê as tuas fraquezas. E Ele vem contra você para corrigi-lo. Assim, por mais que seus pontos fortes fossem notáveis e dignos de elogios, as deficiências de Tiatira, podemos até dizer, eram mais graves ainda. A expressão tenho, porém, contra você, aponta aqui para o descontentamento de Jesus com o comportamento daquela igreja, de maneira que ele a adverte sobre a vinda do juízo caso ela não mude de postura. Veja como nós passamos de um momento em que Jesus Cristo está regozijante com a igreja, para um momento em que Jesus está descontente com a igreja. A acusação então de Jesus é que a igreja ela se tornou tolerante com uma tal mulher que buscava desviar os seus membros daquelas qualidades que foram citadas acima. Essa mulher ela é chamada pelo codinome de Jezabel, ou seja, Jezabel não era o nome dela, é apenas um nome simbólico aqui, que está sendo usado como uma referência a Jezabel lá do Antigo Testamento, que foi a esposa do rei Acabe. E para você ter ideia, você pode ler o Antigo e o Novo Testamento, e Jezabel é simplesmente a mulher mais ímpia que você vai encontrar nas Escrituras. E não só isso, e o marido dela era o rei mais ímpio que já teve em Israel. Então, por isto que Jesus está chamando essa mulher de Jezabel, porque está comparando ela à mulher mais ímpia que era conhecida das Escrituras. E essa igreja estava sendo tolerante com ela. Para você ter ideia, com seus conselhos malignos, Jezabel, ela levou o reino do norte a mergulhar na idolatria, na adoração a Baal, na prostituição espiritual e na feitiçaria. Esta mulher, meus irmãos, foi um grande tropeço, foi uma rocha de tropeço para o povo de Deus no Antigo Testamento. Agora esta igreja está sendo acusada de tolerar esta mulher, que assim como Jezabel, estava tentando e na verdade estava levando alguns membros daquela igreja a tropeçar, a ceder à pressão da sociedade, a se curvar diante daquelas classes comerciais que pediam o envolvimento deles com os seus deuses. Essa mulher, diz o texto que ela se autodesignava, profetisa, mas ela não era, tá bom? Ela comandava então um movimento igualmente diabólico no meio da igreja, agora ainda que ela usasse o nome de Deus. Ela não estava falando no nome do diabo lá, ela não estava chegando lá e dizendo eu tenho uma mensagem do diabo para vocês. Mas ela chegava dizendo, eu tenho uma mensagem de Deus, e Deus manda dizer que não tem nada que vocês vão àquelas festividades lá da empresa de vocês, lá da associação de vocês, isso aí não tem nada a ver. Os seus ensinos eram diabólicos, profundamente diabólicos, satânicos, embora ela usasse o nome de Deus. Não é diferente, meus irmãos, dos falsos ensinos dos nossos dias, dos falsos pastores, dos falsos mestres. Eles não pregam usando o nome do diabo. Eles não pregam dizendo que tem uma mensagem do diabo para a igreja.
Eles pregam dizendo que tem uma mensagem de Deus, mas na verdade as suas mensagens são diabólicas, são satânicas, porque acaba indo contra os propósitos de Deus para a vida da sua igreja. E esta mulher, ou esta igreja, está sendo acusada de tolerar pessoas desse jeito. A forma em que é colocado, meus irmãos, o ensino desta mulher, e quando nós comparamos com o contexto do Antigo Testamento, significa que ela disseminava esses ensinos informalmente e não num púlpito, ou seja, ela não tinha uma chance de pregar na igreja, mas ela disseminava esses ensinos dentro da igreja, entre os irmãos, e esses irmãos estavam aceitando isso, estavam dando ouvidos a isso, e alguns estavam até seguindo isso. Assim, a igreja ela é repreendida, ela é censurada por ser uma igreja que tolera uma pessoa ímpia, que agia com os propósitos contrários aos propósitos de Deus, induzindo à prática da prostituição e a comer comida sacrificada aos ídolos. Esses dois pecados eram estimulados pelo incentivo para se filiar ou manter-se nas associações comerciais da cidade, como uma forma de manter o sustento da sua família. Ou seja, ela chegava, essa mulher, essa Jezabel, chegava para um crente que havia se convertido, que antes ele fazia parte daquela associação comercial, que ele se envolvia naquelas festividades pagãs, que ele se envolvia naqueles momentos de prostituições, e Jezabel dizia: você não precisa parar com isso, afinal de contas é uma boa causa, é para o sustento da sua família. Não seja louco, não deixe o teu emprego por causa da tua fé, porque você vai ser despedido, e onde você vai tirar dinheiro para sustentar o teu lar? O que é que você vai fazer? A vida de autônomo não vai te dar o sustento que a sua família precisa. Ela incentivava a prática, ela incentivava, meus irmãos, a igreja a se curvar à pressão do mundo. Agora, nós temos também que entender, e eu falei isso anteriormente, né, a questão trabalhista estava muito associada com a questão religiosa, de maneira que era comum haver, né, festividades das associações, sindicatos, né, usando termos de hoje, em homenagem aos seus deuses, ou em comemoração a qualquer outra coisa, e essas festividades elas eram regadas pela idolatria, tá bom? E pela prostituição, no sentido moral mesmo, sexual. De que maneira isso acontecia? Havia aquilo que já havia lá no Antigo Testamento, nas festividades aqui, o que chamamos de prostitutas e prostitutos cultuais, tá bom? Usando termos de hoje, eram mulheres de programa e homens de programas que serviam nessas festividades, e as pessoas que iam para essas festas, ali, meus irmãos, rolava de tudo, inclusive a prostituição sexual com esses homens e mulheres de programa. E essa mulher, essa Jezabel, incentivava isso, irmãos. Mas no geral, os crentes, eles se recusavam a participar dessas associações, dessas festividades, e até mesmo a se manter em um emprego que exigisse isso deles. Eles preferiam perder o emprego ao se curvar diante do mundo. Mas essa mulher ensinava o contrário. Eles não deveriam fazer isso, eles deveriam se curvar ao mundo. O verbo seduzir, que diz que ela seduzia, né, significa levar um servo de Deus aqui a pecar por meio de propostas atraentes, enganosas, semelhante àquilo que aconteceu lá no Éden. Satanás vem com suas propostas enganosas, mas atraentes, seduz Eva, Eva não resiste, cai no pecado. E alguns irmãos estavam fazendo a mesma coisa aqui, não resistindo aos ensinos, às seduções de Jezabel, irmãos. Com seus ensinos, então, ela estava seduzindo alguns irmãos a flertar com o mundo. E o pior é que a igreja estava de braços cruzados, não fazendo nada, não. Mas em segundo lugar aí, Jesus também, ele traz uma palavra de juízo, ele traz essa palavra de censura, por ser uma igreja que tolerava esta mulher e até se envolvia com os pecados que ela promovia. Agora ele traz uma palavra de juízo aos que não aproveitassem as oportunidades de arrependimento que ele estava dando. Nas demais cartas, nós vemos o Senhor chamando as pessoas: arrependam-se, senão eu farei isso. Agora ele diz: eu dei tempo para que se arrependesse. Veja o verso 21 e 22.
Dê-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade, dos seus pecados. Eis que farei com que fique acamada, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. O termo aqui, meus irmãos, o tempo aqui dado por Deus para que essa mulher se arrependa, e também os demais, ele é colocado, esse tempo, ele é colocado no contexto de um presente concedido para quem não merece. Ou seja, como se Jesus estivesse dizendo: olha, eu já poderia ter trazido esse juízo com vocês. Vocês não merecem a paciência que eu estou tendo com vocês. Vocês não merecem a misericórdia que eu estou tendo com vocês. Mas ainda assim, eu estou tendo. E a prova disso é o tempo que eu estou dando para que vocês se arrependam antes que eu venha julgá-los. Antes que eu venha com o meu olhar como chama de fogos. Como chama de fogo. Antes que eu venha com os meus pés semelhante ao bronze polido e pisar sobre vocês. A ideia então é de que esse tempo foi dado por meio, tá bom? Eu dei-lhe tempo para que se arrependa, não diz quanto tempo foi. A ideia é que esse tempo aqui, ele foi dado por meio de algumas situações que Deus permitiu para chamar a atenção daquela mulher e também dos seus seguidores. Porém, eles não deram ouvidos à voz das circunstâncias e não mudaram o seu comportamento. Então, não é que Jesus está dizendo: olha, não, eu estou vendo o que vocês fizeram, eu vou esperar 1 ano. Não. Jesus está dizendo: eu estou vendo o que vocês fizeram, eu vou dar um tempo, mas nesse intervalo de tempo eu vou enviar situações. Eu vou permitir que vocês passem por circunstâncias, que vocês enfrentem problemas, para que vocês percebam que eu quero trabalhar o coração de vocês para mim. Para que vocês entendam que por meio destas situações eu estou chamando vocês ao arrependimento. E o versículo 21 indica que essa Jezabel, meus irmãos, ela estava então envolvida com a idolatria e a prostituição e promovia isso no meio da igreja. O termo arrepender-se aí envolve então uma mudança de mentalidade. Eu quero que você foque comigo aqui, porque eu vou trazer uma aplicação sobre isso. Envolve uma mudança de mentalidade com relação a Deus, com relação a si mesmo, com relação ao pecado. E quando esse arrependimento ele é sincero, irmãos, ele sempre é seguido pelo abandono e pelo repúdio aos atos praticados. Porque se você deixar de realizar naquele momento e você não passar a repudiar aquele pecado, quando ele bater na porta do teu coração de novo, você vai escancarar e vai deixar ele entrar novamente. Então não é só me arrependi, abandonei, é repudiar, é odiar todo e qualquer tipo de pecado, mas ainda mais aquele que te fez tropeçar contra Deus. Senão ele vai fazer você cair de novo. Então entenda, arrepender envolve uma mudança de mentalidade. E em todos os casos, o arrependimento ele é fundamentado pelo desejo de parar de fazer o que desagrada a Deus, e não apenas para escapar de algumas situações embaraçosas. Aquele arrependimento que acontece para escapar de alguma situação embaraçosa é remorso, não é arrependimento. O arrependimento, ele vem de um desejo ardente, mediante o reconhecimento de uma culpa, de agradar a Deus, de reconhecer que aquilo que você está fazendo desonra o nome do Senhor. Isso tem que mudar. Então, você deixa o pecado, ainda que seja desagradável ao teu coração, porque o coração gosta do pecado, irmãos. Mas você deixa, porque você entende que o teu pecado desagrada ao Senhor. Então o verso 22, ele traz duas ações corretivas de Deus, duas ações de juízo de Deus para essa mulher, uma para essa mulher e outra para aqueles que se deixaram seduzir pelos seus encantos, pelos seus ensinos, caso eles não se arrependessem. Para essa mulher, é dito que o Senhor faria com que ela ficasse acamada, ou seja, o Senhor traria um juízo, uma disciplina sobre aquela mulher com algum tipo de enfermidade grave, tão grave que ela ficaria prostrada numa cama. Essa ideia aqui, farei com que fique acamada, farei com que você fique prostrada em uma cama. E você pode pensar, mas Deus não age dessa forma. O que é isso? Deus vai enviar uma doença para alguém?
só para poder disciplinar, Deus vai permitir que um crente adoeça só para poder disciplinar ele por algum pecado? Sim, mas entenda, isso só vai acontecer se primeiro você não der voz ao chamado de arrependimento. Aí ele pode entrar com uma disciplina mais pesada, mas primeiro ele envia as advertências, os avisos, como ele enviou para essa igreja, para Pérgamo, para Éfeso e para as demais que nós ainda vamos estudar. Primeiro ele manda os avisos, os sinais. Você tem que se arrepender. Aí você não dá atenção, você não sonda o coração. Então Deus vai, sim, Ele pode, não estou dizendo que Ele vai enviar, mas Ele pode, se Ele quiser, agir dessa maneira, enviar até mesmo uma enfermidade, até mesmo deixar um crente prostrado numa cama, como uma forma de disciplina para ele. Agora, veja a ironia, tá bom? Jezabel, ela estimulava o pecado sexual, a prostituição sexual. E isso acontecia no leito de uma cama. Ironicamente, o Senhor está dizendo: você vai ficar prostrada. Você vai ficar prostrada no leito do teu pecado. É como se estivesse dizendo: sempre que você olhar para essa cama, você vai lembrar que está aí, por causa dos pecados que você também praticava nessa mesma cama. Ou em outra cama, né? Não é necessariamente na casa dela. Mas para você ter ideia, quando Paulo escreve para a carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 30, nós vemos Deus fazendo com a igreja de Corinto o mesmo que ele está dizendo que vai fazer aqui. Porque lá na carta aos Coríntios é dito, meus irmãos, que pela disciplina do Senhor, ali em Coríntios, havia fracos, doentes e não poucos que dormiam. Onde fracos e doentes refere-se a pessoas enfermas. E aqueles que dormem refere a pessoas que haviam sido mortas como uma ação disciplinativa de Deus. Veja como Deus age, meus irmãos. Isso aqui é para que você aprenda a temer e a ter medo da mão disciplinadora de Deus. Porque Ele pode te deixar acamado. E Ele pode até mesmo tirar a tua vida como uma forma de trazer juízo sobre você. Para os demais, né, isso era para aquela mulher, para os demais então é dito que o Senhor traria grande tribulação. Essa grande tribulação aqui, meus irmãos, significa uma disciplina vinda por meio de um evento histórico, assim como aconteceria lá com Pérgamo, de caráter pessoal. E nós não sabemos isso. Que tribulação seria isso, né? Considerando a pressão que ele sofria, talvez uma perda de emprego, né? Ficar desempregado. Isso é uma grande tribulação numa cidade de Tiatira, onde a vida de autônomo não dava renda para sustentar ninguém. Onde você perdeu o emprego em uma associação, significava ficar queimado nas demais associações, numa cidade pequena, e você não conseguir mais emprego na cidade. Talvez seja isso, talvez outras situações, talvez também enfermidades, não sabemos. Mas o fato é que Jesus está dizendo, para os outros, que aqui são aqueles que adulteram com ela, não é aqui, meus irmãos, no sentido, aqueles que adulteram com ela, não são aqueles que se prostituíam com ela, mas são aqueles que seguiam os seus ensinos e se envolviam na prostituição que ela também se envolvia. Então, o sentido do texto é que Cristo vai lançá-los numa terrível aflição, e Ele fará isso como uma forma de corrigi-los. Para ambos, então, para Jezabel e para os demais que seguiram o seu exemplo, o propósito, meus irmãos, o propósito de trazer esses grandes sofrimentos é para conduzi-los ao arrependimento. Veja bem, primeiro Deus advertiu do pecado, depois Deus lhe deu um tempo para se arrepender, para só então enviar a disciplina que viria na forma de várias provações. Porém, mais uma vez, em sua ira Deus mostra a face da sua misericórdia, pois Jesus destaca, meus irmãos, que isso só aconteceria caso não aproveitassem o tempo para se arrepender dos seus pecados. Mas em terceiro lugar, Jesus mostra que o juízo contra a igreja de Tiatira deveria servir de alerta para as demais igrejas.
Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Os filhos aqui não são filhos de Jezabel, e nem são filhos daqueles que adulteravam com ela, né, que seguiam os seus exemplos. Filhos aqui são, entenda aqui, como os seguidores de Jezabel, né? Então são filhos dela no sentido espiritual, aí entre aspas, tá? Porque estava seguindo os seus ensinos demoníacos naquele momento. E Jesus está dizendo: eu vou matá-los. Veja que há uma progressão nesse juízo de Deus. Eu vou deixar lá a camada, eu vou trazer uma grande tribulação, agora eu vou matá-los. Eu vou enviar algum evento histórico, alguma situação, alguma circunstância, e vou tirar a vida dessas pessoas por causa dos seus pecados. Mas Jesus diz: e eu farei isso para que todas as igrejas saibam que eu sou aquele que sonda mente e corações e retribua a cada um segundo as suas obras. Ele começou dizendo que é o Filho de Deus que tem os olhos semelhantes a chamas de fogo. Um olho judiciário, uns olhos que tudo vê, olhos diante do qual nada escapa. E agora, meus irmãos, ele está dizendo que sonda mentes e corações. Ou seja, Jesus está dizendo que nada escapa à sua visão, que nada escapa ao seu conhecimento. E que ele sonda mente e corações no sentido de, meus irmãos, de que ele conhece os pecados mais ocultos do nosso coração. Ele conhece os nossos desejos, os nossos sentimentos mais íntimos, mais profundos. Ele conhece todos eles. Aqueles pecados que você comete achando que ninguém está vendo, e de fato, visualmente, ninguém está vendo, Cristo está vendo. Então, para Deus não faz diferença se você vai cometer um pecado no meio de um estádio lotado com 100 mil pessoas, ou lá no oculto do teu quarto. Ele está vendo, porque ele sonda mentes e corações. Essa forma aqui de mente e corações é para dizer que ele sonda o nosso interior e a nossa vida como um todo, tá bom? Agora diz que ele fará isso para que todas as igrejas vejam. Todas as igrejas saberão que eu sou aquele que faz isso. Não apenas a igreja de Tiatira, não apenas a igreja de Éfeso, Pérgamo, não apenas a igreja de Filadélfia, Laodiceia, não apenas a igreja de Corinto, não apenas a igreja dos Gálatas, não apenas a igreja dos Hebreus, mas para que todas as igrejas de todos os tempos, de todos os lugares, saibam que eu sou o Filho de Deus, que sonda mente e corações, e que eu retribuo a cada um segundo as suas obras. Então a ideia, meus irmãos, é que Jesus, ao sondar uma pessoa, ele faz uma investigação crítica, minuciosa, revelando a parte mais íntima e obscura do seu ser. Isso já combina com Jeremias 17:10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e prova os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. E o restante do verso 23 diz que Jesus Cristo, ele sonda mentes e corações justamente com o mesmo propósito que Deus lá no Antigo Testamento fazia, para dar a cada um segundo as obras que eles realizam. Se fez o mal, disciplina. Se fez o bem, é bênção do Senhor que vai receber, meus queridos. Último ponto, e deixa eu correr nesse último ponto. Versos 24 e 25, ele também é menor em conteúdo. Agora nós vemos Cristo encorajando a igreja com as suas promessas. Ele elogia ela pelos pontos fortes, ele repreende pelos pontos fracos, traz aquela mensagem de juízo, e agora ele encoraja a igreja com as suas promessas. Esse é o encorajamento para o arrependimento daqueles que estavam em pecados e para o fortalecimento daqueles que estavam em santidade. Então, inicialmente, aí, versos 24 a 29, o texto, ele especifica para quem são essas bênçãos das promessas de Deus. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Não porei outra carga sobre vocês, tão somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Digo, porém, aos demais. Quem são os demais aqui? Dois grupos fazem parte desses demais. Um grupo
é aquele que não se envolveu de forma nenhuma com os pecados daquela mulher. Era um grupo da igreja que nem sequer tolerava aquela mulher. O outro grupo, dentro desses demais, é aquele que inicialmente tolerava aquela mulher, mas que à medida que foi repreendido por Cristo, se arrependeu, mudou de atitude, mudou de mentalidade e passou a rejeitar aquela mulher e os seus ensinos. Então, aos demais, aqueles que se arrependeram e aqueles que nunca pecaram, como estes que não se arrependeram, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não a conheceram, eu não porei outra carga sobre eles, tão somente conservem o que vocês têm até o fim. O que seria, meus irmãos, isso aqui? Eu não porei outra carga. Que carga é essa aqui? Lembre-se do contexto. Esses irmãos estavam vivendo sob pressão, uma pressão inclusive econômica, uma pressão que mexia no bolso, né? O pastor Augusto Nicodemos já disse que quer ver quem é crente de verdade, mexa no bolso dele, tá bom? Ele diz que o homem só se converte quando o bolso dele se converte, né? Claro que é uma forma de dizer o quanto nós somos apegados ao dinheiro, infelizmente. E essa igreja, ela vivia uma pressão de que, para se curvar ao mundo econômico da sua época, para se envolver com a idolatria, com o paganismo, para não perder o seu emprego, para não perder a simpatia daquelas classes comerciais. Só que ao rejeitar, se envolver com os pecados daquela cidade, estes irmãos traziam sobre si mesmo uma grande tribulação. Agora no sentido financeiro eu estou falando, porque eles ficavam desempregados, eles ficavam sem ter o que sustentar, com o que sustentar a sua família. Então quando Jesus diz, eu não porei outra carga sobre vocês, ele está dizendo, eu não trarei nenhuma outra tribulação sobre vocês, tão somente conservem o meu nome, com essas que vocês já estão vivendo por serem fiéis a mim. Essa tribulação aqui, meus irmãos, era uma tribulação que vinha em resposta da fé deles a Cristo Jesus, e não como disciplina, e não como tentação também, mas como como resultado de uma vida fiel a Jesus Cristo. É importante você compreender isso aqui, porque embora Deus possa às vezes permitir que alguém adoeça como uma forma de corrigi-lo, não significa que toda tribulação que você vai passar nessa vida é uma disciplina de Deus. Às vezes você está sofrendo por um processo natural da vida. Às vezes você pode estar sofrendo pelo preço de ser fiel a Cristo. Às vezes você pode ser demitido, não como uma disciplina de Deus, não porque você está em pecado, mas porque você se nega a se envolver com o pecado, se nega a se curvar diante das propostas indecentes do seu patrão para fazer algo de errado. Mas essas promessas são para estes. Em seguida, o texto também destaca duas promessas do Senhor para estes irmãos que agora são chamados de vencedores. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, e eu lhes darei ainda a estrela da manhã. Mais uma vez, o vencedor aqui, nós não vamos enfatizar isso, porque já falamos em outras mensagens, mas é uma referência àqueles que não só confessaram a fé, mas permaneceram na fé até o fim. Esses são os crentes verdadeiros, que não se curvam diante do mundo. Crentes que ainda que tropecem, mas eles se arrependem, eles confessam, eles abandonam, eles repudiam e eles passam a viver em fidelidade a Cristo até o fim. Isto é confirmado pela sentença, guardar até o fim as minhas obras. Ou seja, aquele que permanecer na fé, no amor, no serviço e na perseverança até o fim, estes são os vencedores que irão se beneficiar das promessas do Senhor. E então, o Senhor faz aí duas promessas para o vencedor, para aquele que perseverar nas palavras e nas obras de Jesus Cristo até que ele venha. A primeira promessa aqui, ele diz aí, eu lhes darei, ele vai lhes dar o direito e o privilégio único de serem participantes do seu reino e do julgamento das nações. Quando ele coloca
aí na parte, lhes darei autoridade sobre as nações, com cetro de ferro as governará e reduzirá em pedaços como se fossem objetos de barro. O que isso aqui significa, meus irmãos? Não é como aquela música lá do Sabor de Mel, tá? Não é esse sentido vingativo aqui, mas tão somente significa que Jesus está prometendo que aquele que for fiel a Ele até a morte, que resistir às pressões, que não negar o seu nome, que viver em obediência, Ele vai dar o direito, Ele vai dar o privilégio de participar do seu reino eterno e do julgamento das nações. Eu lhe darei autoridade sobre as nações, terão o cetro, né? O pano de fundo dessa promessa é o Salmo 2, verso 8 e 9, em que Jesus promete dar a Jesus as nações como herança para julgar e governar sobre elas. Agora Jesus está pegando esse reino, esse direito, essa herança que foi dada a Ele, e está dizendo: eu vou compartilhar com aqueles que vencerem. Eu vou compartilhar dessa autoridade messiânica que o Pai me deu, dessa herança que o Pai me deu com vocês. Isso aqui não é algo novo nas Escrituras, porque Daniel 7,27 promete que o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos santos de Deus. Em Mateus 5,5, Jesus ensinou que os humildes de coração terão o reino como herança. É o mesmo sentido aqui do Apocalipse. Em Mateus 19,28, Jesus ensinou que quando Ele se assentar no trono da sua glória para julgar o mundo, os crentes estarão ali sentados com Ele. Em 2 Timóteo 2,12, Paulo diz que os que perseveram com Cristo, com Ele reinarão. E em 2 Coríntios 6, 2 e 3 diz que os santos julgarão o mundo, inclusive os seus santos. Então, de maneira bem simples, meus irmãos, Jesus está dizendo: eu darei o reino como herança a vocês. A outra promessa que Jesus faz a esses vencedores da fé é que eles ainda receberão de Jesus a estrela da manhã. É uma expressão complicada de interpretar, mas de forma geral quer dizer que na eternidade os crentes participarão da glória de Cristo. Então, estrela da manhã aqui colocada no sentido radiante, da glória radiante de Cristo como uma estrela da manhã. E o que Jesus está dizendo é: eu vou dar a vocês o privilégio de serem participantes da minha glória no mundo vindouro, meus irmãos. Para finalizar então o texto, nós temos um alerta para que todos na igreja ouçam o que Deus tem para lhe dizer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui também não precisamos entrar em detalhes, já explicamos isto em outras mensagens. Qualquer coisa você retorna a alguma das mensagens já pregadas, mas isso aqui é uma advertência para que não só a igreja de Tiatira, porque você percebe aí, né, o que o Espírito diz às igrejas, não só para Tiatira, Éfeso, Filadélfia, Pérgamo, Laodiceia, mas as igrejas de todos os tempos, de todas as épocas, né? Se a repreensão serviu de advertência para as igrejas de todas as épocas, as promessas também servem de encorajamento para as igrejas de todas as épocas. Então, de maneira que nós devemos nos agarrar nas promessas de Cristo também, para uma vida de obediência a Ele. Por isso devemos também ceder os nossos ouvidos para ouvir o que o Senhor tem a dizer à Igreja Batista na Brasília. Portanto, meus irmãos, precisamos de fato olhar para a igreja de Tiatira e imitar os seus pontos fortes e aprender com os seus pontos fracos e descansar nas promessas que Deus fez a ela. Assim como nos dias dessa igreja, devemos crescer nas virtudes da fé cristã por meio das boas obras de amor, fé, serviço e perseverança, mesmo sob as pressões de um mundo caído. Assim como Tiatira, nós também lutamos contra muitos movimentos doutrinários heréticos, e nós precisamos tomar uma posição firme para proteger a nossa igreja dos desvios das Escrituras. Assim como Tiatira, vivemos num mundo trabalhista que coloca pressão nos nossos princípios e valores cristãos, e nós temos diante de nós o mesmo desafio de Tiatira, de não fazer concessões para ter ganhos ou para evitar perdas, mas pagarmos o preço da fidelidade a Cristo Jesus. Então,
Que estejamos em alertas, Igreja Batista na Brasília, senão o juízo de Cristo pode vir sobre nós, como veio sobre Tiatira, porque ele continua sendo o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e pés semelhante ao bronze polido. Eu quero deixar 3 aplicações rápidas com os irmãos. A primeira é a seguinte, 3 lições que eu quero tirar do estudo dessa carta. Primeiro é dizer que nós temos aqui, e nas demais cartas, mas eu quis trazer já aqui essa aplicação, das demais cartas que tem o tom de repreensão, porque para 2 delas não há repreensão, nós temos um padrão estabelecido de quando a disciplina ela é aplicada diretamente por Deus, sem a intermediação da igreja. Ou seja, quando não é aquela disciplina eclesiástica, né, que traz para a igreja vai se reunir, vai disciplinar dentro do nosso contexto, se vai ser corretiva, se vai ser cirúrgica. Mas nós temos aqui um padrão da disciplina quando ela vem direto de Deus, não por meio da igreja, mas da mão dele. Qual é o padrão? Advertências, sinais para te convencer, circunstâncias, situações adversas ou diversas que ele manda para mostrar que você está em pecado, e um chamado para o arrependimento. Se você não ouviu as advertências, se você não prestou atenção nos sinais, se você não ouviu o chamado ao arrependimento, aí eu sinto muito. Não tem outra coisa que Deus vai fazer com você senão trazer um juízo. E tome muito cuidado, você tem que ter medo, tá bom? Literalmente, você tem que ter medo. Eu não quero deixar você apavorado, porque eu também quero chamar você para olhar para as promessas de Deus quando você se arrepende. Mas você tem que temer e tremer esse Deus. Porque o que nós vimos aqui é que quando um crente está em pecado e não dá atenção à voz de Deus, e às vezes essa voz ela fala através de situações, de tribulações, Deus pode enviar enfermidades, Deus pode enviar tempos de aflições, e Deus pode até tirar a vida, como uma forma de disciplina. E sabe o que é pior ainda? É que quando Deus envia a disciplina diretamente das mãos dele, você não é o único que sofre. A sua família vai sofrer. Pessoas próximas a você vai sofrer. Imagine Deus disciplinando alguém, tirando o emprego dele, né? Talvez ele idolatra esse emprego, algo assim. A família dele vai sofrer com isso. Mas é uma lição que ele não quis aprender de outro jeito. Deus teve que fazer. Então nós temos aqui um padrão estabelecido que serve de alerta para as nossas vidas, irmãos. Deus é aquele que sonda mentes e corações, nós temos que estar atentos com isso. Mas repito, não quer dizer que tudo que te acontece de ruim é porque você está em pecado. Às vezes é um processo natural desse mundo caído que nós vivemos. Segunda aplicação, olhando para alguns, tá bom? Para alguns da igreja de Tiatira, concluímos que antes do evangelho moldar as nossas práticas, ele tem que moldar a nossa mente. Caso contrário, nós nunca vamos conseguir mudar de vida, irmãos. Teve pessoas ali que não se arrependeram. E sabe por quê? Porque ao sondar mente e coração, eles não passaram no teste, eles não eram convertidos. Eles não conseguiram mudar de vida, porque o evangelho não mudou a mente deles. Então a aplicação, olhando para esses não arrependidos, olhando para essa Jezabel, e aqueles que com ela adulteraram, e os filhos deles, seus seguidores, eu concluo isso, que antes de moldar as nossas práticas, o evangelho tem que moldar a nossa mente. Antes de transformar a sua vida, o evangelho tem que transformar a tua mente e o teu coração. Só aí a tua vida vai ser transformada. Terceira lição. Nós aprendemos também com Tiatira que enquanto o destino eterno dos vencedores em Cristo será glorioso, o fim daqueles que não creem nele será de terror e angústias intermináveis, irmãos.
irmãos. Ao vencedor lhe darei o reino por herança. Aos vencedores eu darei o direito de participar da minha glória eterna. Mas aos perdedores, usando uma expressão para se referir a todo aquele que não crê em Jesus, nada mais o Senhor lhes dará, senão o fogo eterno como recompensa pelas suas vidas de pecado. Deus seja bendito por aqueles que estão em Cristo e herdarão a glória do reino dele. Deus tenha misericórdia daqueles que ainda estão longe desse reino. Amém? Meus queridos, eu sei que nós estamos avançados um pouco no tempo, mas eu preciso ainda uns minutinhos dos irmãos, porque nós queremos celebrar a ceia com os irmãos hoje. E a gente já vai se organizar aqui, então eu peço que ninguém saia.